Olá, 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 meus alunos! Sejam todos bem-vindos para essa nossa nova videoaulas com o tema agora Cuidando do Cuidador, cuidando de você que está aqui agora aprendendo para se tornar um profissional cuidador de idosos, e você precisa aprender a cuidar de você, aprender que o seu principal paciente, seu primeiro paciente, seu paciente número um é você mesmo. Como eu disse lá na nossa primeira aula, na nossa parte introdutória, que você, cuidador, você é o seu primeiro paciente. Você tem que aprender a cuidar de você, se valorizar, cuidar da sua alimentação, da sua saúde, para você conseguir reproduzir isso na saúde do outro, daquela pessoa em especial que está ali debilitada, que precisa da sua abordagem, da sua atenção. Então, esse paciente ele precisa que você saiba várias coisas, que você tenha feito, vivenciado essa experiência do cuidado consigo mesmo. Então, a gente vai começar a falar alguns temas. E aqui eu listei esses temas que a gente vai estar abordando nessa aula. Pegue papel e caneta, ligue o modo aula, desligando o celular, desligando tudo que possa te atrapalhar neste momento de prestar atenção. Anote tudo que você acha que é importante, anote suas dúvidas também, envie as dúvidas que você tem para a Dulce e ela vai enviar para mim e eu vou ter o maior prazer em responder da forma mais rápida possível. Então, vamos começar nossa aula? Vamos começar falando sobre check-up médico. É muito importante fazermos um check-up médico. Há mudanças de hábitos. Esses hábitos são bem abrangentes, vão várias coisas que nós temos que começar a ter um controle maior na nossa vida. Nós temos também que praticar bastante atividade física e exercícios físicos. Afinal, você sabe a diferença entre atividade e exercício? É bem complicado e muitas pessoas fazem confusão com esses dois termos, com essas duas práticas. Vamos falar que o descanso também é algo muito importante na vida do cuidador de idosos, não só do cuidador, mas de todas as pessoas. Outra coisa é cuidar do lazer. Você tem tido lazer ultimamente? Ah, professor, tem tanto tempo, principalmente agora nessa pandemia, que o dinheiro está apertado, aí eu não consigo fazer mais, ter aquele lazer, sair, passear. Mas você sabia que nem sempre é necessário ter dinheiro para ter momentos felizes de lazer? A gente vai falar também sobre exercícios mentais, você trabalhar a sua mente para você se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa mais agradável, com uma qualidade de vida melhor através do controle de exercícios mentais. E principalmente norteando tudo. O pilar da sua vida como cuidador de idosos é a sua vida espiritual. Se sua vida espiritual estiver ok, como diz os antigos, ó, tinindo, você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Se você não está com uma vida espiritual boa, procure ter essa vida espiritual que você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Você vai ter uma transformação e vai ser uma pessoa assim que todo mundo vai querer ter dentro de casa cuidando do seu paciente. Vai abrir as portas para você. Então vamos falar agora do nosso primeiro tema, que é o check-up médico. Uma pergunta que eu preciso que você seja bem verdadeiro ao responder essa pergunta. Quanto tempo tem que você não faz um check-up médico? Ou seja, que você não procura um médico para fazer uma bateria de exames para saber como que está a sua saúde? As mulheres até que procuram mais um auxílio médico, se consultam mais, procuram fazer mais exames, e os homens vão ficando cada vez mais de lado, só procuram um médico quando realmente está doente, que não está se aguentando mais, e muitas das vezes eles acham que procurar médico é sinal de fragilidade, ou seja, diminuição da sua virilidade como homem. E o que não é verdade, que é um mito que deve ser acabado com isso, que nós temos que falar tanto para os nossos familiares, para nós mesmos, ensinar nossos filhos que eles precisam sim buscar apoio médico, precisam se consultar, precisam saber o que está acontecendo com a saúde deles, e o melhor de tudo é você marcar uma consulta, chegar na frente do profissional e falar para ele: doutor, olha, esse negócio é o seguinte, tem X anos que eu não sei o que é fazer exame, então eu queria que o senhor passasse para mim tudo que eu tenho direito. Pode pedir exame da cabeça aos pés.
Então pede tudo, desce a mão aí, se for na caneta, desce a mão e anota tudo, se for no computador, pode abrir aí e começar a pedir de cima a baixo, de A a Z, tudo que tem de exame para mim. Incluindo exames de doenças sexualmente transmissíveis, pois muita gente pratica sexo, nem todas as vezes sexo seguro, as pessoas às vezes brincam, é só uma brincadeirinha inicial, uma preliminarzinha, mas na preliminarzinha também transmite doença. Então trate de pedir também de doenças sexualmente transmissíveis, além dos exames que ele vai pedir a mais. Faça todos os exames corretamente, siga todo o processo que for passado para vocês. A gente vai aprender aqui durante essas aulas também como coletar exames, que a gente vai coletar exames dos pacientes. Quais são as formas corretas de fazer essa coleta? Enfim, coletou o exame, levou no laboratório, entregou lá todo o material, coletaram o seu sangue, fez alguns exames, raio-x, tomografia, ressonância, seja lá o que for que o médico pedir, ultrassonografia, endoscopia, enfim. Ele pediu aquele monte de exame, tá com todos os resultados na mão, procure o médico de novo. Tem muita gente que pega os resultados e desaparece. Procura um médico, entra lá no consultório dele, conversa com ele, pede orientação a ele. Caso alguma coisa dê alterada, você deve solicitar ao médico. Doutor, o que eu posso fazer? O que o senhor me sugere? Qual a sua indicação? Qual vai ser os próximos passos? Ele vai te orientar, vai falar para você o que você deve fazer, o que você deve evitar, como que vai ser a sua vida, a sua rotina agora. Anote tudo, que tudo é muito importante. Então pegue tudo que o médico falar e coloque em prática. Não adianta só ouvir não, ficar lá naquela boa, o médico falou, nem entrou aqui, e se entrou por esse lado, saiu pelo outro. Não. Você vai chegar na sua casa e vai colocar em prática. Se tiver que mudar a sua alimentação, você vai mudar. Se tiver que parar de beber bebidas alcoólicas, vai parar. Se tiver que parar de fumar, você vai parar de fumar. Se tiver que maneirar na alimentação, vai maneirar na alimentação. Ou seja, você vai seguir o que o médico falou. Pois para ser um cuidador de idosos, você tem que ter uma saúde boa. Não adianta você estar doente, estar debilitado, estar fragilizado, com a imunidade baixa e cuidar de alguém. Você pode pegar uma doença do seu paciente ou como você pode transmitir alguma doença para o seu paciente. Então você tem que estar com a saúde adequada para cuidar de alguém. Então esse é o objetivo, você procurar um médico, fazer todos os exames e dar sequência ao tratamento. Se o médico passar a medicação, você vai fazer o uso dessa medicação corretamente, no horário certo, na dosagem certa que o médico prescreveu, na quantidade certa, na quantidade de dias que o médico prescreveu. Se for uma doença crônica, necessitar de ficar muito tempo tomando medicação, você vai ficar muito tempo tomando medicação, mas você vai se cuidar. Ok? Então esse é o primeiro passo, é o check-up médico. Professor, mas agora nesse momento de pandemia está difícil. Eu sei que nesse momento está complicado para marcar exame, marcar consulta. Então espere esse momento passar. Assim que essa onda de Covid estiver abaixando, estiver virando como diz o antigo presidente Lula, uma marolinha, você vai e agenda uma consulta, marca uma consulta e vai ao médico fazer esse check-up. Pronto, professor, já fiz o check-up, já sei o que está acontecendo comigo, já estou com as medicações, já passei na farmácia, peguei as medicações lá no postinho de saúde. O que eu faço agora? Mudança de hábito de vida. Lá vem o professor com essa história de mudança de hábito, eu já sei o que ele vai falar, já sei que ele vai falar que eu estou gordo, que eu estou gorda, e eu não gosto disso, eu tenho certeza que eu não tô gordo, só tô pesando 100 quilos, 150, mas não tô gordo, só não encaro a balança, nem encaro qualquer coisa, um cachorro bravo, mas não subo em cima da balança. Brincadeiras à parte, a gente vai falar sim sobre alimentação. Por que, professor, a gente vai falar sobre alimentação aqui? A pessoa quando está com sobrepeso, que está se alimentando, comendo demais, comendo porcaria, só refrigerantes, salgados, come muita coisa fora de hora, faz aquele pratão de pedreiro, de ajudante pedreiro, que você nem vê a pessoa do outro lado do prato. Enfim, se você está comendo muita coisa errada, coisa que vai fazer você ficar gordinho, redondinho, roliço, então você tem que mudar, parar com isso. Por quê? Primeira coisa, que a pessoa quando está com sobrepeso, ela se cansa muito fácil, o cuidador de idosos trabalha muito.
mas muito mesmo. Põe muito nisso. Então você vai trabalhar muito, você não pode se cansar fácil. Outra coisa é que você, como cuidador de idoso, você precisa estar saudável. Lembra que eu falei? Tem que fazer o check-up para você estar saudável quando você for trabalhar. E a pessoa que está com sobrepeso, ela não está saudável, porque sobrepeso não é sinônimo de saúde. A pessoa com sobrepeso, ela tem mais chance de infarto, desenvolver pressão alta, hipertensão arterial, diabetes. Ela sente dores articulares, dores nas pernas. Ela não consegue dormir direito, isso faz ela ter uma péssima noite de sono, lógico, no outro dia ela vai estar estressada, ela vai estar nervosa, ela vai descontar o estresse dela na família dela ou no paciente. Isso para não dizer as inúmeras outras doenças que vai vir associada com a obesidade, ou seja, com aqueles quilinhos a mais que a gente ganha no dia a dia, de tanto comer porcaria. Ah, professor, mas eu não como porcaria e engorda assim mesmo. Ninguém engorda de vento. Enfim, vamos continuar aqui. Aí a primeira mudança de hábito é cortar tudo que faça mal para a sua saúde. Nós vamos ter aula de nutrição, vocês vão entender melhor sobre os nutrientes. Então a gente vai ter que cortar, que eu vou falar de uma forma bem geral, sem explicar muito o alimento, sem entrar muito nas suas propriedades, mas a gente vai ter isso, não se preocupa não. Você vai ter que cortar alimentos que são ricos em açúcares. E aqueles alimentos que não são ricos em açúcares, mas são ricos em uma substância chamada carboidratos, que vai se transformar em açúcar dentro do seu organismo. E esses alimentos que são ricos em açúcares, os primeiros a gente não precisa nem falar que são os doces. Aí é fácil que é doce, mas os ricos em carboidratos, eles não são doces. Alguns, tem alguns meio adocicados, mas a maior parte não é. O principal que você vai ter que evitar, arroz, que a gente vai ver lá mais pra frente, derivados do trigo, que a gente vai ver mais lá pra frente, evitar aquele pãozinho, aquele bolinho, tudo quentinho, saindo aquela fumacinha, deve evitar. Aquele arrozinho soltinho, ou para quem gosta, aquele arrozinho unidos venceremos, bem papento, não vai poder ficar comendo muito. Você vai ter que maneirar, diminuir a quantidade de alimento que você ingere, principalmente alimentos que não fazem tão bem para a saúde, igual esses que eu falei. E você vai ter que comer poucas vezes, pequena quantidade, várias vezes ao dia. Pouca quantidade, bem pouquinha, várias vezes ao dia, de 3 a 4 refeições no mínimo por dia. Aí, ou seja, é difícil? Não é difícil. Tem gente que só toma café, almoça e janta. Você vai ter que tomar café, fazer um lanche, o almoço, o café da tarde, a janta e a ceia. Na verdade, eu falei 3 a 4, na verdade é de 4 a 5. Desculpa, meus alunos, professor, também é ao vivo. Olha o mico que eu paguei. Mas não faz mal, eu já consertei. De 4 a 5. O ideal é 6 refeições diárias, mas 5, 4, 5 já está show, desde que sejam equilibradas e que tenha algumas coisas. Horário para se alimentar tem que ser fixo, tem que criar um hábito, uma rotina. Todos os dias vou almoçar 11 horas, é 11 horas. Todos os dias vou tomar café da tarde, fazer um lanche à tarde às 3 horas, vai ser às 3 horas. Não pode ser um dia 1, outro dia 5, outro dia às 4, outro dia às 3. Não, são horários fixos para o seu organismo acostumar a produzir determinadas quantidades de substâncias, de enzimas que são necessárias nos horários corretos, na quantidade correta em cada horário, ok? Então o horário da alimentação e a quantidade tem que ser rigorosos, tem que ser rígidos, não pode passar, não pode deixar de qualquer jeito. Com relação a hábitos, nós temos o hábito, além do alimentar, nós temos o hábito da hidratação que deve ser colocado em prática. Todos nós sabemos que devemos nos hidratar todos os dias com 2 a 3 litros de água, principalmente nos dias quentes. Você bebe de 2 a 3 litros de água por dia? Conta pra mim. Bem, eu não fazia isso, peguei esse hábito há pouco tempo, bebo bastante água, hoje em dia tem vezes que eu bebo até mais de 3 litros de água por dia, mas o interessante é de 2 a 3 litros. Nós temos que acostumar a beber água. Uma coisa que vocês vão ver, e eu já vou começar a falar agora, que com o processo de envelhecimento, a sensação de sede vai reduzindo e nós achamos que não necessitamos mais tanto de água.
Então a gente começa a beber cada vez que a gente fica velho um pouco menos de água, sendo que a gente não pode reduzir essa quantidade. Mas na nossa cabeça a gente não está necessitando de tanta água, o nosso organismo está dizendo isso. Mas de uma forma equivocada, errada, a gente precisa sim. Outra coisa que a gente precisa deixar, vícios com tabaco, nada de fumar. Se você fuma, eu vou puxar a orelha, ai ai, menino ou menina feia, tira esse cigarro da boca, joga fora e não coloca outro nunca mais na sua vida, que vai fazer um bem danado. Então, nada de fumar. Outro hábito também é o de beber, mas beber muito. Ah, professor, eu só bebo um copinho de vinho por dia, ou a cada 2 dias, ou por semana. Show de bola! O vinho faz bem para o coração em pequenas quantidades. Mas eu vou beber cerveja, todo dia eu bebo cerveja, todo dia eu bebo vinho, todo dia eu bebo isso ou aquilo. Isso não é interessante para a sua saúde. Então você tem que reduzir essa quantidade e, de preferência, não ter nenhum tipo de ingestão alcoólica. Ok? Então esses são os principais hábitos que nós vamos ter que deixar. Agora, um hábito que está aqui embaixo de mudanças de hábito, é a prática de exercício físico. Esse sim é gostoso. Mas antes de falar sobre a prática de exercícios físicos, vamos falar da diferença entre atividade física e exercício físico que muita gente não sabe. Vamos começar pela atividade física. Atividade física é todo movimento que você faz de forma involuntária, quando você não está com o objetivo de ter nenhum ganho para a sua saúde. Professor, você falou bonito, mas eu não entendi nada. Eu vou explicar melhor para você agora. Quando você acorda de manhã e se levanta para ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, lá o seu xixizinho básico, o seu popozão básico, aí o que você faz? Você caminhou até o banheiro, se abaixou, sentou no vaso, fez as suas necessidades, limpou, lavou sua mão, escovou seus dentes, lavou seu rosto, penteou seu cabelo, ou a ordem, não importa, você fez de ordens diferentes. O que você fez? Neste momento que você caminhou e se mexeu tanto assim lá dentro do banheiro, se produziu toda, você ficou mais forte? Criou músculo? Não, você fez movimentos involuntários, de levantar, caminhar até o banheiro, como você faz todo dia, fez sua necessidade, voltou para algum local, parou. Isso é atividade física. Ah, professor, eu vou lavar a louça. Você vai pegar a louça, ficar lá alisando, 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 alisando. Nisso você está criando músculo, seu braço está ficando mais forte, saradão? Não. Então, atividade física é tudo aquilo que você faz de forma involuntária, algo que não vai te trazer tanto benefício, mas você se mexe. O importante é se mexer, porque o benefício assim não vai te trazer força, aumento de massa magra, que é o músculo, não vai crescer, mas, porém, vai fazer as suas articulações estarem trabalhando e haver uma produção de líquido entre essas articulações. Que dentro da articulação tem um certo líquido que facilita a articulação de ficar flexionando, ou seja, em cada articulação, cada cabeça de um osso, tem uma articulação ali cheia de cartilagem líquido. Isso vai melhorar com essa movimentação. E se você não se movimentar, você começa a ter uma rigidez nessas articulações até que ficar totalmente imóvel. E isso já é uma dica para você fazer com o seu paciente. Nunca deixe o seu paciente o quê? Imóvel. Ou seja, muito tempo parado. Esteja sempre movimentando o seu paciente, fazendo atividades com ele. Isso foi atividade e agora vamos aprender o que é exercício físico. Exercício físico, diferente da atividade, é quando você vai fazer um movimento com o seu corpo, só que esse movimento é estudado. Esse movimento tem uma lógica, um modo de ser feito. Ele vai ser um movimento repetitivo, concentrado, e que vai fazer com que sua musculatura cresça, se desenvolva, que você fica forte, que você ganha força. Por exemplo, você vai na academia, ele manda lá você malhar bíceps, pega seu bracinho lá e fica lá, com seu bracinho lá, fazendo bíceps. Você está trabalhando com esse movimento várias vezes com o mesmo músculo. E ele fala, se concentra no movimento, olha o seu movimento. Nesse ato de se concentrar, prestar atenção no movimento, você está dando sinais para a sua musculatura. Ó, é aqui que eu quero trabalhar, é aqui que ela vai crescer.
E isso é exercício físico quando você tem o objetivo de ganhar força, estabilidade, rigidez muscular, conseguir se sustentar melhor em pé, caminhar melhor, ter mais força. Além de liberar o exercício físico, libera alguns hormônios, principalmente produzidos no nosso cérebro, que dá prazer. E esse prazer te deixa para cima, alegre, sorridente. Isso muda a sua vida, todo mundo percebe. Todo mundo percebe que você vai estar de bem com a vida. E a prática de atividade física é fundamental para isso. Para te tirar lá daquela depressão, daquela zona que você está, poxa, nada dá certo, e levantar seu ego e te colocar para cima. Então, pratique exercício físico, começando por atividades físicas. Aí você fez sua atividade física, só que trabalhou, fez atividade física, e você chegou em casa morto, descansado. O que você precisa? Descansar. Então, outro ponto bem importante é o descanso. Nós sabemos que pouca gente descansa hoje em dia, que a nossa rotina é bem puxada. E o descanso é bem importante, as horas que nós descansamos é bem importante. Esse descanso ele pode ser feito de várias formas. A principal e mais conhecida é aquele que você chega em casa à noite e vai dormir, e esse sono, esse descanso, esse sono que você vai ter, tem que ser de 6 a 8 horas. Não pode ser menos que isso. Aí você fala, professor, eu só estou dormindo 5 horas, 4 horas. Então começa a reprogramar a sua vida, se organizar melhor, que você precisa dormir de 6 a 8 horas por dia para você ter um dia mais tranquilo, menos estressante, que você esteja mais calmo, mais confiante e que você exerça sua profissão de uma forma melhor, e o descanso vai favorecer a isso. Temos outras formas de descanso que está sendo muito trabalhada hoje em dia, que é você dormir durante o dia pelo menos 1 hora. Ou seja, você pode fragmentar duas vezes de meia hora, 3 vezes de 17, 20 minutos, ou até mais, 4 vezes de 15 minutos, você abaixar a cabeça, tirar um cochilo e acordar. Isso é muito utilizado até por estudantes para não perder a concentração, está muito cansado ali, já não está conseguindo se concentrar, abaixa a cabeça, tira aquele cochilinho de 15 minutos, levanta que você já está revigorado para continuar aprendendo. Ok? Então, para você que está fazendo o curso agora, que está aí cansado, dá uma pausazinha, se você estiver muito estressado, fecha seus olhos aí, relaxa um pouquinho e volta, que você vai absorver melhor o conteúdo. Isso é uma dica matadora para você que é nosso aluno da Escola Educando, do curso de Cuidador de Idosos, o melhor curso da região para se formar e se tornar um profissional da área. Outra coisa importante é o lazer. Agora, esse lazer, meu aluno, eu digo para você, agora você tem que prestar atenção. O lazer é uma coisa que você tem que fazer sozinha ou sozinho. Professor, como assim você está falando que eu tenho que fazer o lazer sozinho? Eu tenho 500 filhos e 700 filhas, e tenho marido, e tenho sogro, e tenho sogra. Então, deixa todos eles de lado. Principalmente se ele já saber se virar sozinho, se ele já tem mais de 5 anos, ele já sabe limpar o popozinho deles lá quando faz o número 2. Então, deixa ele se virar sozinho por algumas horas. No mínimo 1 hora por semana. Por que você tem que sair sozinha? Que mãe, quando sai com o filho, ela, em vez de ter momentos de lazer, ela fica, fulano fica aqui, Beltrano já comeu, o que fulano está fazendo? Aonde ciclano está? Que não sei o quê. Ela não descansa, ela vigia filho. Horário de descanso não é para vigiar filho, não é para mimar marido. Então você vai fazer sua atividade de lazer sozinha. Você pode sair para fazer uma caminhada, atividade física também pode ser atividade de lazer. Você pode ler um livro, ir ao cinema, assistir um filme. Ah, professor, mas eu estou sem dinheiro para ir no cinema. Você tem celular? Você conhece o YouTube? Entra no YouTube e tem um monte de filme bom lá. De graça, você assiste na tela do seu celular. Você pode aprender no YouTube mesmo, aprender a fazer uma receita que você quer, aprender a fazer alguma coisa nova. Ah, professor, eu tenho vontade de costurar alguma coisa, fazer tricô, crochê, alguma coisa. Aprenda a fazer. Ah, professor, eu só quero ir caminhar no parque. Vai caminhar no parque. Mas vai sozinha para você relaxar, para você sentir o momento seu. Tenha a sua companhia. Sinta que você é uma pessoa que não depende das outras e que as outras dependem de você.
Se elas dependem de você é porque você é muito importante. Se você é muito importante, você não é escravo delas. Elas dependem de você, não você delas. Pensa nisso. Outra coisa que a gente precisa também fazer é exercícios mentais. Você pode juntar exercícios mentais ao lazer. Ah, professor, eu vou na praia, que eu gosto de ir na praia, ficar lá sentado, olhando o mar, sentindo aquela brisa, aquela maresia, aquele ventinho gostoso, fresquinho. Às vezes ficar olhando quem passa, que ninguém é morto aqui, não é não? Você não fala pro seu marido, pra sua mulher, mas você fica de olho ali naquele gatinho que passa, naquela gatinha que passa, e você fica esperando ele dizer miau. Brincadeiras à parte, então vamos lá. Vamos fazer exercícios mentais. Chegou na praia, um exemplo, sentou lá, começa a fazer algumas atividades. Mas que atividade é essas mentais, professor? Coisas que estimulem o seu cérebro. Vou dar um exemplo aqui, que eu faço. Eu gosto muito de números. Parece que não, mas eu gosto de números. Começa a pensar, fazer contas mentais. Contas de adição, multiplicação. Lembra daquela velha e boa tabuada que a gente usava lá no ensino fundamental? Você pode começar a fazer ela de cabeça. Exercícios mentais é você forçar o seu cérebro a fazer, desenvolver, resolver coisas complexas. Ou se acostumar com alguma coisa. Ou lembrar de alguma coisa que há muito tempo você não lembrava. Começa a pensar o nome das pessoas que estudaram com você. Começa a lembrar o nome dos seus professores. Compra palavras cruzadas e começa a fazer palavras cruzadas. Conta, por exemplo, quantas pessoas ou quantos carros estão passando por você naquele momento. Força o seu cérebro a estar processando, sendo que a matemática é a melhor forma da gente exercitar nosso cérebro. Já tem estudos que mostram que você utilizar o seu cérebro em raciocínios matemáticos, você tem grandes chances de evitar doenças que são conhecidas como demências. Por exemplo, a gente vai falar mais para frente, que é o Alzheimer e Parkinson. Você exercita o seu cérebro, está fortificado. O nosso cérebro parece um músculo que você vai na academia com aquele bracinho de frango igual o meu, começa a malhar e fica marombado, grandão, forte. O nosso cérebro também, ele é atrofiadinho, pequenininho, assim, teoricamente só fazendo uma ilustração, fraquinho lá, aí você vai exercitar até ele ficar forte, cheio, feliz. Aí, ou seja, você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. E por fim, a gente vai falar agora da sua vida espiritual. Não podemos deixar a espiritualidade de lado. Professor, você vai falar de igreja, professor. Não, não vou falar de igreja, nem vou falar de religião. Eu vou falar que você tem que acreditar que existe alguém maior que você. Não importa no que você acredita. Acredite que tem sim uma energia no universo que é maior que você e te sustenta, te coloca de pé. E que essa energia, essa força, esse poder, não importa de qual é a sua crença, acredita que ele pode te auxiliar e que ele não te deixa sozinho. E que mesmo que todas as pessoas, principalmente aquela que no altar jurou que você seria a sua alma gêmea, o seu marido ou a sua esposa, várias vezes durante a sua vida de casado ele te deixa de lado. Ele te culpa, te agride, vocês brigam, mas essa energia, esse ser superior, essa força que é maior que você, ela não te abandona jamais. E essa força é muito importante para manter o cuidador, manter você de pé. Então acredite nela. Esteja próximo a ela. Não se distancie dela, busque essa força e faça essa força transparecer em você. Faça com que as pessoas vejam que você acredita em algo maior, que você é uma pessoa iluminada, que há alguém maior, sobrenatural vivendo em você. E isso fará diferença em sua vida. Então nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai estar falando do novo assunto. Até mais!